Oi pessoal, Amila falando aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou desenhar os personagens do K-Pop Demon Hunters ou Guerreiras do K-Pop como se fossem cartas de baralho. Eu vi essa referência no Pinterest de pessoas estilizando cartas de baralho e resolvi fazer o mesmo. E como vocês estão vendo, eu comecei pela Zoe. Ela é a rainha do naipe de paus. Eu resolvi desenhar o naipe de paus como se fosse aquelas armas que ela usa no filme. Apesar de ela ser essa personagem que parece ser bem fofinha, ela tem uns golpes assim, né? Um estilo de luta e umas armas que fazem com que ela chegue bem perto dos demônios para poder acabar com eles. No filme, o crush da Zoe é o Mystery, ou Mistério Saja, então eu resolvi fazer ele como rei do naipe de paus, para que eles façam esse match. E ele me lembra uma foto que eu vi uma vez de um menino usando o cabelo exatamente assim, só que usando uma máscara. E tinha uma menina que estava toda derretida por ele, dizendo como ele era lindo. E o pessoal, tipo, como assim como ele é lindo? O que é lindo nele? O cabelo que é sedoso? Não dá pra ver o cara. E toda vez que eu vejo um Mystery, eu me lembro disso. Para o naipe de espadas, eu resolvi fazer a Mira. Ela, de fato, luta com um tipo de espada, então eu achei que mais ou menos fazia sentido. Ela é a nossa rainha rebelde. Uma coisa que me desafiou um pouco ao fazer esse desenho foi o cabelo dela, porque às vezes ele parece vermelho, mas às vezes ele parece rosa, então eu pintei ele de vermelho, mas coloquei essas luzes rosa e no final eu acho que funcionou. Para fazer o rei do naipe de espadas, eu decidi fazer o Web, porque talvez ele desse um match com a Mira. O Web é aquele cara fortão, ele para mim é o cara do abdômen de pipoca. E se você assistiu o filme, você entendeu essa referência que eu fiz agora. E ele foi um dos que eu demorei mais a fazer. E depois eu fiquei pensando, por que eu demorei a fazer esse personagem? Porque ele é grande, ele ocupa um espaço maior aqui no papel, então realmente eu demorei um pouco mais para fazer.
No filme só tem 3 Huntrix, mas para as cartas de baralho eu precisava de mais uma rainha para poder fazer os 4 naipes. E aqui no naipe de copas eu fiz a Celine, que também é uma caçadora de demônios e fazia parte do grupo Solaris. E ela é a tia da Rumi. Então eu achei que poderia dar certo. Então eu achei que poderia funcionar. E realmente funcionou. O naipe de copas eu realmente guardei para esse personagem, que é o romance ou romançaja. E é claro que ele não podia ficar como rei de outro naipe, porque ele tem o cabelo no formato de coração, os botões da roupa dele são no formato de coração, pelo menos nessa roupa que ele está usando, e esse colar que eu achei lindo, eu queria comprar um colar desse para mim. Não exatamente eu fiz dos dois um casal, mas eu coloquei os dois nesse naipe. Não sei se a Celine estaria interessada em namorar um homem demônio de 400 anos, porque, na verdade, ainda que ele pareça mais jovem, ele deve ser bem mais velho que a Celine. E para ser a rainha do naipe de ouros, eu desenhei a Rumi. Eu desenhei ela naquela versão que as marcas já cobriram o corpo dela. E acho que ela faz sentido com esse naipe, porque ela praticamente canta a música Golden inteira. Em inglês, Golden significa isso, dourado, fazendo referência ao Hamun dourado. Como tudo nesse filme tem uma referência, eu acho que esse dourado realmente faz referência ao Hamun. E eu estava ansiosa para desenhar ela porque ela é meio que a protagonista, né, do filme. E para ser o rei de ouros, junto com a Rumi, é claro que eu desenhei o Jinu. Ele foi um cantor que realmente vendeu a alma ao Weimar. Ele, para mim, ele é um segundo protagonista do filme. A gente também está vendo a jornada de redenção dele. E eu acho que ficou bem legal o desenho. Eles fazem um bom casal, um bom match. Funcionou bem.
como só existem 4 naipes no baralho, eu já tinha usado os outros naipes dos reis. Então eu decidi colocar o Baby Saja como um valete, que é essa carta que tem o J. Como ele é o que tem aquela aparência de ser o mais novinho, então eu coloquei ele aí, apesar de não, né? Ele deve ser tão velho quanto os outros demônios. Mas ele tem essa carinha de mais novo, então ele virou valete. E é engraçada a voz dele, né? Ele é todo bonitinho, fofinho, mas a voz dele é bem grossa e ele canta o rap da música. Eu até poderia ter parado quando eu desenhei todos os idols do filme, mas eu queria fazer o deck de baralho completo. Então, para ser o valete do naipe de espadas, eu escolhi o Bob, que é um empresário das Huntrix. E no final eu gostei bastante e esse desenho me deu trabalho, porque eu pintei o background da cor errada e se eu não consertasse, eu não dormia. Então, vocês vão ver aí que a parte de trás da carta ela foi alterada durante o vídeo, que fui eu consertando, né, o que eu tinha feito de errado, pintado da cor errada. E o tigre é o valete do naipe de copas. Esse tigre ele é muito engraçadinho, eu chamo ele de gato, né? E pra mim ele é um gato invertido, porque enquanto os outros gatos gostam de derrubar vasos, esse aí derruba sem querer, mas faz um esforço enorme para poder levantar o vaso de volta. Ele tinha que ser uma carta de copas, porque o copas tem esse símbolo do coração e aí ele vai mandar um recadinho aí para vocês. Ele tá pedindo muito para vocês darem um like, então, por favor, ajudem o tigre, ajudem o gatinho, dê um like, ajudem meu canal. E por último, o corvo. Como o corvo tem 3 olhos, eu meio que achei que fazia sentido a carta de paus para ele, porque ela tem 3 folhas. Não sei se faz muito sentido aí para vocês, mas foi o que eu pensei. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigada por assistir.